Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é um novo quadro que eu vou iniciar aqui no canal sobre as parábolas de Jesus, né? Por que Jesus falava em parábolas? Quais os significados das parábolas? Por que Jesus contou estas parábolas ao invés de falar abertamente? Então veja, meus amados irmãos, primeiro de tudo, qual o motivo de Jesus falar em parábolas? Está no capítulo 13 de São Mateus, no versículo 10 em diante, né? Diz assim: os apóstolos, os discípulos, aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábola? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas aos que não têm, mesmo o que têm lhe será tirado. Então veja, Jesus está dizendo, aqueles que têm vontade, aqueles que têm desejo de aprender a verdade do reino de Deus, esses que têm vontade, será dado ainda mais, será dado em abundância. Mas aos que não têm, ou seja, aqueles que não têm desejo de aprender a verdade do reino dos céus por meio de Jesus, aquele que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Mesmo o que tem dele será tirado. Então ele já tem um certo conhecimento da lei antiga que revela alguma coisa do céu, até esse conhecimento será tirado. E por que Jesus fala em parábola? Jesus diz, é por isso que lhes falo em parábola, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz, certamente a vez de ouvir e jamais entendereis. Certamente a vez de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Então, Jesus fala em parábola por causa do coração deles, que é insensível, né? Insensíveis de coração. E eles ouvirão de má vontade e fecharão os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se converta, assim eu os cure, né? Então, Jesus está falando da má vontade dos judeus, principalmente ali dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei, dos herodianos. Jesus está falando desta má vontade. E por causa desta má vontade, Jesus fala em parábola. Por que ele fala em parábola? Porque aqueles que têm o coração aberto à verdade receberão os ensinamentos do reino, compreenderão as parábolas. Além dos tesouros da antiga aliança, eles compreenderão a perfeição da nova aliança. Mas aos que têm má vontade, tirar-se-á até o que eles têm. Então, até aquele conhecimento que os fariseus, que os saduceus, que os doutores da lei, que os herodianos têm da antiga aliança, das profecias, até isso será tirado. Eles terão os seus olhos cerrados, ficarão cegos para os ensinamentos de Jesus e para compreender o que eles já conhecem, e terão seus ouvidos também cerrados para ouvir e para compreender o que eles já ouviram da antiga aliança. Então, meus amados irmãos, esse é o motivo pelo qual Jesus fala em parábola. Se nós não compreendemos também as parábolas de Jesus, é porque os nossos corações também estão endurecidos, estão insensíveis para a verdade do reino. Então, é por esse motivo que Jesus fala em parábola. E vamos ouvir a primeira parábola que está em Mateus capítulo 13. Diz assim o Senhor: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábola. Primeira parábola, a parábola do semeador. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho,
e as aves vieram e a comeram. Então, uma parte caiu à beira do caminho. O caminho não é arado, é terra seca e a semente cai na superfície. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Grande parte da Palestina é rochosa, é pedregosa, né? Então, por esse motivo, Jesus coloca essa parte do terreno pedregoso na parábola. Logo, né, então, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se e por não ter raiz, secou. Então, o sol na Palestina também era muito forte, né? E Jesus conta exatamente usando ali os elementos da natureza do lugar, né? Versículo 7. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Então, outra semente caiu entre os espinhos. A terra era boa, a terra era profunda, mas já existia alguma coisa ocupando o terreno, né? Espinhos. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. E Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, esse quem tem ouvidos, ouça, Jesus está chamando a multidão para participar da parábola, ou seja, para meditar sobre o que ele falou. E nesse meditar, nesse convite ao meditar a parábola, é aí aonde entra: quem tem será dado ainda mais, e quem não tem será tirado até o que ele tem. Ou seja, nesse convite, quem tem ouvidos consegue Jesus consegue descobrir, e o Espírito Santo consegue também discernir, consegue revelar para aqueles que têm vontade de aprender o que está sendo dito em parábolas. E para aqueles que não têm vontade, aqueles que têm má vontade, aí o Espírito Santo não vai ao coração dele. Então, vamos à explicação dessa parábola. Eu gostaria de explicar a parábola, mas deixemos que o próprio Jesus explique. Mateus capítulo 13, versículo 18, explicação da parábola do semeador. O próprio Jesus explicando. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Jesus diz: alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, foi semeado à beira do caminho é aquele que ouve, né? Ouve a palavra. Mas vem o maligno e arrebata do seu coração. O que foi semeado em lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Nas pedras, aquele que caiu no meio das pedras, a semente, é aquele que ouve a palavra com alegria, né? Com bastante alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. Ou seja, aquele que caiu em terra com pedra, no terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra com alegria, se alegra em ouvir a palavra, se entusiasma, mas ele não tem raiz em si mesmo, ele não é profundo na sua experiência com Deus. E quando vem qualquer tribulação, por exemplo, um período desse de pandemia que nós estamos vivendo, ou qualquer outra tribulação, em perseguição a ele por conta da palavra de Deus, ele logo desiste, logo morre, né? O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Ele está dizendo que aquele que cai no meio dos espinhos, os espinhos que crescem e sufocam a planta que germina,
É aquele que escuta a palavra com alegria, tem um entusiasmo, tem vontade de crescer, né, no reino de Deus, mas por incrível que pareça, as preocupações com as coisas, com os problemas da vida, principalmente o apego à avareza, né, o desejo de possuir muita riqueza, principalmente o apego às riquezas, o impede de dar fruto, de produzir fruto, né? E o versículo 23 é: o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produz a razão de 100, de 60 e de 30. Então, o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Então, Jesus está dizendo que aqueles que ouviram as parábolas e entenderam, esses produziram frutos. Esses produziram frutos em grande quantidade. Ele diz, eles produziram 100, produziram 60, produziram 30. Então, meus amados irmãos, esta é a primeira parábola, a parábola do semeador. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido o motivo pelo qual Jesus fala em parábolas e quais os significados das parábolas. Nesta parábola do semeador, existe aí os 3 inimigos da nossa alma. Primeiro de tudo, o diabo, né? Aquele que vem e arrebata a semente, ou seja, aquele que vem e arrebata a palavra de Deus que foi semeada em nosso coração. Assim que ela cai no nosso coração, o diabo vem e rouba. Primeiro inimigo da nossa alma, o diabo. O segundo inimigo da nossa alma é as coisas do mundo, ou seja, o mundo. Aí você pensa naquela semente que caiu entre os espinhos, e os espinhos, né, as coisas do mundo, né, rouba a semente, né? Ou seja, o mundo. Primeiro inimigo, o diabo. O segundo inimigo, o mundo. E o terceiro inimigo da nossa alma, e talvez o mais violento, que está dentro de nós, que é nós mesmos, que sou eu e você que me escuta. É aquele que caiu entre as pedras, aquele que não tem raiz em si mesmo, ou seja, o próprio inimigo de nós mesmos é o meu eu e o seu eu. Então, o diabo que vem e rouba a semente, as coisas do mundo, né, as preocupações do mundo, e nós mesmos que não temos raiz em nós mesmos, não temos firmeza em nós mesmos. Então, meus amados irmãos, esta é a primeira parábola, a parábola do semeador. Espero que você tenha gostado. Nós vamos fazer outros vídeos sobre as parábolas e, consequentemente, estaremos postando aqui. Então, se você gostou do vídeo, dá uma curtida. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, dá uma verificada se o seu sininho está ali notificando tudo. Clica no sininho, clica receber todas as notificações para que você possa receber as demais parábolas que serão semeadas aqui. Deus abençoe você, fica na paz.